Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de quinta, dedicado à playlist Príncipes Reais. Vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre os filhos da Rainha Vitória. Venha hoje conhecer Alfred Ernest Albert, Duque de Saxe-Coburgo e Gotha, quarto filho da Rainha Vitória do Reino Unido e de seu marido, o príncipe Albert de Saxe-Coburgo-Gotha. Foi o terceiro duque de Saxe-Coburgo-Gotha, tendo exercido o seu título entre 1893 e 1900. Antes de continuar te contando essa história, eu peço a sua inscrição, seu like, seu comentário, maratone e indique o canal e nos ajude a continuar por aqui. Alfred nasceu em 6 de agosto de 1844 no castelo de Windsor. Como filho da monarca, ele recebeu o tratamento de Sua Alteza Real ao nascer. O príncipe Alfred, ao nascer, estava em segundo lugar na linha de sucessão ao trono, atrás do seu irmão, o príncipe de Gales. Familiarmente, ele era chamado de Alf. Como os seus irmãos e irmãs, Alfred cresceu com um programa de educação rigoroso concebido pelo seu pai e pelo barão Christian Frederick von Stroheim, imposto a ele e a todos os demais filhos da rainha Vitória e do príncipe Albert. Seu irmão e herdeiro do trono, Edward, era um aluno distraído e disperso, e na tentativa de fazê-lo se interessar mais pela formação acadêmica, começou a ter aulas com o irmão Alfred, considerado inteligente, precoce e muito focado. Porém, a experiência não teve muito sucesso, sendo que Edward é que influenciou Alfred, que passou a ser mais distraído. Rapidamente, a dupla de estudos foi desfeita. Desde muito cedo, o príncipe Alfred mostrou ter uma aptidão extraordinária para a disciplina de geografia e para trabalhos manuais e mecânicos, sendo a carpintaria uma das suas atividades preferidas, em cujas aulas ele construía de forma muito hábil brinquedos e modelos de navios, além de gostar de desmontar e voltar a montar aparelhos e motores, já demonstrando seu amor e interesse por tudo que envolvia a marinha. Aprendeu a ler bem jovem. Seus primeiros interesses no mundo da leitura se deram para o nome de navios e de navegadores. Ele também amava a arte, especialmente a música, e ele aprendeu a tocar violino sozinho. Se apresentou em público em diversas ocasiões de sua vida, amava profundamente a música, mas não tinha muito talento. A educação de Alfred também teve em conta seu potencial título de Duque de Saxe-Coburgo-Gotha. O duque, na altura, o seu tio Ernest, não tinha filhos e Edward era o herdeiro do trono britânico, pelo que o mais provável seria que Alfred herdasse o ducado. Por conta disso, ele também foi ensinado a respeito da gestão de grandes propriedades, já sendo preparado para o seu futuro cargo. Em 1856, quando Alfred tinha 12 anos, foi tomada a decisão de que ele deveria entrar para a Marinha Real, algo que ia de encontro com os desejos do príncipe, que demonstrava desde criança grande interesse e paixão pela navegação. Passou nos exames admissionais em julho de 1858. Fez várias viagens, muitas delas inéditas para um príncipe inglês, comandando os seus navios e exercendo seu papel de marinheiro.
Foi, por exemplo, o primeiro membro da família real britânica que visitou a Cidade do Cabo. A morte do pai afetou-o bastante e ele chorou copiosamente durante o casamento da sua irmã mais velha, Alice, em 1º de julho de 1862. Pouco depois, o rei Otto I da Grécia abdicou do trono e Alfred foi escolhido para o suceder. Mas a sucessão não aconteceu, pois a rainha Vitória se opôs à ideia por considerar o trono da Grécia instável. Além disso, o príncipe queria dedicar-se à sua carreira na marinha e ao ducado de Saxe-Coburgo-Gotha. Alfred foi promovido a tenente da marinha em 24 de fevereiro de 1863. Alfred fez uma pausa na sua carreira naval para frequentar a Universidade de Bonn, uma tradição entre os príncipes e aristocratas alemães. Em 23 de fevereiro de 1866, com apenas 21 anos, Alfred foi promovido a capitão da Marinha. Lord Charles Beresford afirmou que o príncipe tinha, abre aspas, uma grande capacidade natural para organizar uma frota. Poderia ser um almirante de combate de primeira classe. Fecha aspas. Nas celebrações do aniversário da Rainha Vitória, a 24 de maio de 1866, o príncipe foi proclamado Duque de Edimburgo e Conde de Worcester e Kent. Ocupou o seu lugar na Casa dos Lordes em 8 de junho. Em 16 de julho de 1867, foi recebido no Rio de Janeiro pelo Conde de. O príncipe esteve no Brasil. Seguiu para o Palácio de São Cristóvão e, em seguida, ao Paço Imperial. Na Praça 15, recebeu uma comitiva de súditos de Sua Majestade Britânica, residentes no Rio de Janeiro. Foi também o primeiro membro da família real britânica a visitar a Austrália e foi recebido com grande entusiasmo e multidões enormes. Apesar de sua chegada ter causado alguma tensão entre católicos e protestantes, Alfred visitou também a Tasmânia e Nova Gales do Sul e de lá retornou para Sydney. O príncipe foi convidado por Sir William Monaghan para um piquenique no subúrbio de Clontarf para angariar fundos à sua instituição. Durante o evento, Alfred foi alvo de uma tentativa de revoltosos de lhe tirar a vida. Ele foi atingido nas costas por uma bala. O ferimento foi grave, mas não fatal. As pessoas mais influentes de Sydney votaram pela criação de um edifício que prestasse homenagem ao testemunho e à gratidão sentida pela comunidade com a recuperação do príncipe Alfred. Isso levou a um abaixo-assinado público que fundou o Royal Prince Alfred Hospital. Várias instituições australianas receberam o nome do duque em sua honra. Alfred foi também o primeiro príncipe europeu a visitar o Japão em 4 de setembro de 1869. Uma vez que se tratou de uma visita oficial, cumpriu vários compromissos. Com o Galátea, seu navio visitou também a Índia, o Ceilão, Calcutá, Nepal, Ilhas Maurícias, regressou ao Cabo da Boa Esperança, onde inaugurou um novo porto, seguiu para as Malvinas e atracou em Montevidéu.
Em 1862, a rainha Vitória manifestava a vontade de que Alfred se casasse com a princesa Dagmar da Dinamarca. Porém, Vitória acabou por desistir desta ideia devido às tensões entre a Alemanha e a Dinamarca, principalmente porque Alfred era o herdeiro de Coburgo. Durante uma visita à sua irmã, a princesa Alice, em agosto de 1868, Alfred conheceu aquela que viria a ser a sua esposa, a Grã-Duquesa Maria Alexandrovna da Rússia. Ela era a segunda filha do czar Alexandre II da Rússia e da sua esposa, Maria de Hesse-Reno. Na altura, Maria tinha 14 anos e Alfred 24. Maria e Alfred voltaram a encontrar-se em 1871, quando Alexandre II e a sua esposa estavam novamente de visita aos seus parentes. Maria, agora com 17 anos, tinha acompanhado o czar, a sua esposa e os seus 2 irmãos mais velhos. Alfred também estava de visita com o príncipe e a princesa de Gales. Durante esse verão, Maria e Alfred começaram a sentir atração um pelo outro e passaram os seus dias passeando e conversando. Tinham em comum a sua extrema paixão pela música. Os pais de ambos opunham-se à união. O czar não queria ter um genro britânico. A czarina achava os costumes ingleses peculiares e que os britânicos eram um povo frio e hostil. Ela estava convencida de que a sua filha não seria feliz naquele país. Nunca tinha havido nenhum casamento entre a família real britânica e os Romanov, e a rainha Vitória previu que haveria problemas devido à religião ortodoxa de Maria. A rainha considerava que a Rússia tinha uma atitude hostil em relação ao Reino Unido. Em 11 de julho, ele pediu Maria Alexandrovna em casamento e ela aceitou. Alfred tinha quase 29 anos e ela tinha 19. Maria Alexandrovna estava ansiosa pelo casamento e escreveu, abre aspas, estou tão feliz por ser dele, sinto que o amor por ele cresce todos os dias e sinto paz e uma felicidade indescritível e uma impaciência infinita por ser toda dele. Fecha aspas. Alfred foi o único filho da rainha Vitória que não se casou na Grã-Bretanha. Ele chegou a São Petersburgo para o casamento em 4 de janeiro de 1874 e ficou alojado no Palácio de Inverno. O casamento foi celebrado com muito esplendor na grande igreja do Palácio de Inverno em 23 de janeiro de 1874. A rainha Vitória não esteve presente e foi representada na cerimônia pelo seu filho mais velho, o príncipe de Gales, acompanhado pela princesa de Gales. O casamento teve 2 partes, uma ortodoxa e uma anglicana. As 2 cerimônias seguiu-se um banquete no palácio. Para comemorar a ocasião, uma pequena padaria inglesa confeccionou as bolachas Maria, hoje em dia muito populares, com o nome da Grã-Duquesa. Após uma curta lua de mel, Alfred e Maria foram para a Inglaterra. Alfred e Maria instalaram-se na Clarence House, onde a duquesa construiu uma capela ortodoxa. O casamento de Alfred e Maria não foi feliz e a noiva era considerada demasiado arrogante pela sociedade londrina.
Além disso, a duquesa nunca se adaptou à corte inglesa e não gostava da família do marido. Maria passava grande parte do seu tempo a viajar para visitar o seu país natal. Alfred foi um marido ausente devido à sua carreira na Marinha. Ele era reservado, taciturno, mal-humorado, temperamental e bebia muito. O duque era descrito como mal-educado, melindroso, obstinado, sem escrúpulos, leviano e infiel. O Duque de Edimburgo dedicou-se totalmente à sua profissão, mostrando uma grande competência nos seus deveres e uma capacidade tácita naval fora do comum. Em fevereiro de 1876, foi transferido para a frota mediterrânea, cuja base era em Malta. Ele e a família permaneceram em Malta vários anos e a sua terceira filha, Vitória Melita, nasceu lá. Eles foram viver no Palácio de St. Anton e Alfred e Maria fizeram dele o centro da vida social de Malta, com festas constantes e bailes. Este foi um período feliz para toda a família. Alfred foi subindo na carreira e foi promovido a vice-almirante em novembro de 1882. No mês seguinte, tornou-se comandante do Esquadrão do Canal da Mancha, onde trabalhou, sobretudo em manobras e exercícios militares. Em 1886, foi promovido a comandante-chefe do Esquadrão do Mediterrâneo, o que o levou a regressar a Malta durante os 3 anos seguintes. Em outubro de 1887, Alfred foi promovido a almirante da frota. O trabalho dele como almirante foi bastante elogiado por vários dos seus capitães no Mediterrâneo, que destacavam as suas capacidades intelectuais. Terminado seu serviço no Mediterrâneo, Alfred e sua família deixaram Malta e foram viver em Coburgo. Alfred sempre deu grande importância aos seus deveres oficiais. Em maio de 1893, com a saúde do seu tio, Duque Ernest, a piorar em Coburgo, Alfred deixou a Marinha. Uma grande multidão, composta por vários oficiais navais e militares e também por civis, esteve presente na sua despedida. Alfred dedicou-se à causa da música britânica contemporânea. Em dezembro de 1881, ele e o seu irmão Leopold e o seu cunhado Cristiano de Eslováquia lideraram um encontro que juntou várias personalidades do mundo da música. No discurso de abertura, Alfred definiu o seu objetivo de criar uma instituição pública central que fosse um reflexo dos conservatórios de música do continente europeu. Assim, nasceu o Royal College of Music, que foi mais tarde transferido para o Imperial College de Londres. Alfred era também um colecionador aficionado de peças em vidro e cerâmica que posteriormente foram vistos em uma exposição. Com a morte do seu tio Ernest II, a 22 de agosto de 1893, Alfred tornou-se o novo duque de Saxe-Coburgo-Gotha, sendo Alfred um príncipe almirante da Marinha Britânica numa época em que o sentimento nacionalista alemão estava em alta. A opinião pública ficou dividida. Ele dedicou-se por completo ao seu ducado e conseguiu resolver os problemas financeiros que herdou do tio. O único filho do duque, o príncipe herdeiro Alfred, morreu em fevereiro de 1899, pouco depois das celebrações do 25º aniversário de casamento dos seus pais, nos quais não esteve presente. Alfred e Maria ficaram inconsoláveis com a morte do filho.
Os dois separaram-se de forma não oficial pouco depois e não se viram durante meses. Alfred começou a ter problemas graves na garganta e foi diagnosticado com um cancro. O duque passou em Coburgo as suas últimas semanas de vida. A certa altura deixou de conseguir falar e tinha de ser alimentado através de um tubo. O duque de Saxe-Coburgo-Gotha morreu em 30 de julho de 1900 na sua casa de verão. Morreu durante o sono, rodeado pela sua família mais próxima, a esposa Maria e as 3 filhas mais novas. Foi enterrado no mausoléu da família ducal no cemitério público. Sucedeu-lhe como duque o seu sobrinho, filho do seu irmão mais novo, o príncipe Leopold, uma vez que o seu irmão seguinte e o seu filho renunciaram aos seus direitos de sucessão. Realmente, o príncipe tem muita história. Suas conclusões sobre a história dele, você me conta nos comentários. Nos encontramos por lá.